vamos ouvir Deus falar conosco, algo interessante também. Todos os domingos, todos os dias de culto, as quartas, Deus tem falado conosco. Deus não escolhe um dia, hoje eu vou falar, hoje eu não vou falar, embora Ele possa falar quando quiser falar e pronto. Mas nós sempre buscamos a presença do Senhor para que nós sejamos alimentados. Por outro lado, irmãos, se Deus fala conosco e nós não usamos esse alimento para digeri-lo durante a semana, aplicá-lo em nossa vida durante a semana, também não adianta muito. Por isso que nós sempre devemos anotar, ver. Hoje um ou dois irmãos falaram: pastor, eu revi a mensagem de domingo passado, porque aí você está ali à vontade na sua casa, quem sabe sentado ali na poltrona, você já viu aqui, agora eu vou ver com calma de novo, e vai lá no vídeo e anota. Isso tudo é alimentação. Quem sabe dali você pode repartir com outro irmão: olha, fulano, o que você vai fazer hoje? Não, hoje eu estou de folga aqui, vem cá comer uma pizza comigo de noite em casa, vamos ver uma mensagem aqui, e passa uma mensagem e conversem, e você divulga, passa para as pessoas. Irmãos, isso é evangelizar também, amém? A palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 4, e é o único versículo que eu vou ler, nos leva para uma direção e nos deixa entender qual é o sentido da santidade. Hoje nós queremos entender a santidade. Entender no sentido de como é aplicada, para que é aplicada. E o versículo 4 de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, diz assim: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vamos ler todos pela tela para a gente ler na mesma versão? Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Pai, fala conosco, fala de uma forma singular, profunda, nós possamos captar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus, amém. Cada dia que passa eu percebo, e você vai dizer: oh, que coisa que o Senhor descobriu. Cada dia que passa eu percebo que eu sei menos. Quando eu estava estudando sobre o céu, aquelas mensagens que nós demos sobre o inferno, como será o inferno e o céu, uma das coisas que me chamou a atenção é que nós não vamos ficar ali nas nuvens, com o cabelinho cacheado igual anjinho, igual algodão doce, e que deveria ser muito monótono, né? A gente ficar ali assim e tal. Nós vamos ficar louvando, sim, mas nós vamos trabalhar. A Bíblia diz que nós vamos trabalhar, não este trabalho daqui que nós temos hoje. Nós vamos aprender, nós vamos estudar. Diz a Bíblia que nós vamos estudar acerca de Deus, nós vamos estudar e conhecer Deus. Só que a diferença é que Ele estará conosco. E segundo os grandes teólogos, pesquisadores, estudiosos, eles têm base, olhando a Bíblia toda, e eles dizem que nós vamos ficar a eternidade e não vamos conhecer Deus, porque Ele é insondável na sua totalidade. Então, às vezes nós queremos explicar Deus, mas não é nesse sentido de entender, mas entender o propósito da santidade. Então, entendendo a santidade, pode parecer, e exatamente a gente coloca esses títulos, porque aí a pessoa, entendendo, quem é esse camarada que acha que pode entender a santidade? Quando ele vai ver, aquilo foi um chamariz para ele chegar e... né? Mas entender o propósito da santidade, a aplicação e a aplicabilidade da santidade na nossa vida, é algo que nós precisamos. Deus nos escolheu. Então, se Ele nos escolheu, Ele tomou uma decisão.
Ele tomou uma decisão, ele escolheu. Não precisou de ninguém dizer, Senhor, me escolhe. Senhor, olha aqui para mim, que eu estou andando assim, eu estou andando assado. Não, até porque ele nos escolheu antes da fundação. Ele colocou no coração dele, eu vou querer um povo que esteja perto de mim. Então, um povo que esteja perto de mim tem que ser um povo santo. Sede santo porque eu sou santo. E antes que nós pensemos que santo seja aquela pessoa totalmente sem pecado, não é, porque aí desmontaria toda a pregação e todo o nosso projeto, porque a Bíblia diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Há uma diferença em ter pecado e viver pecando, gostar do pecado, pecar sem querer, pecar às vezes querendo, mas já se arrepender. Há muita diferença. E aqueles que vivem encharcados no pecado e cauterizados de uma forma que eles já não entendem mais. Mas a santidade, todos nós sabemos, ser santo significa ser separado. Só que o que Deus falou e que o Espírito Santo vai nos explicar, creio, é que há um propósito além dessa escolha de Deus. E eu queria comparar com um casamento. Eu escolhi a Vera para casar, não foi ela que me escolheu, ela até se apaixonou por mim, porque também era difícil de não se apaixonar. Bateu o olho e foi na primeira. Mas isso é o que ela diz, irmãos, e eu creio nela. Ela olhou assim, aquele camarada, calça boca de cima, costeleta, cabelo enroladinho, magro, se estava de frente, parecia que estava de lado, parecia que já foi embora. E ela gostou de mim, né? Quando conversou, ela disse assim, não tenho dúvida, é ele. Quando abri a boca para cantar, então ela, aí se apaixonou mesmo. Isso é o que ela diz, irmão. E quando ele cantou, cantei no batismo dela, eu cantei. Então, eu escolhi a Vera. No dia que eu escolhi a Vera e depois casei com ela, naquele momento que eu casei com a Vera, a pastora Vera, ela passou a ser minha esposa. Hoje nós temos 41 anos, vamos fazer 41 anos de setembro, de casados. Eu tive que fazer a conta, irmão, que parece que foi ontem. Então, 41 anos de casado. E o que a pastora Vera é? Minha esposa. O que mudou? Nada. Acontece que daqui a 30 anos, vocês vão olhar para mim e para a pastora e dizer assim, o que a pastora é sua? Ela é esposa. Então, aquilo que aconteceu no dia do casamento, está acontecendo, ela é a minha esposa. Quando Deus pensou isso e que Jesus nos escolheu, Ele nos amou primeiro, diz a palavra, no coração dEle, ao nos escolher, Ele já declarou que nós somos santos. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, para Ele, preste atenção nisso, para Ele, nós somos santos. Deus não escolheu ninguém, disse, eu escolhi você para ser santo, mas eu estou em dúvida se você vai ser ou se não vai ser, se eu quero ou se não quero. Ele escolheu, porque o que Deus pensa de nós, Ele não muda. E Ele pensa muito mais do que nós pensamos. Mas acontece que nesses 41 anos de casado, com certeza, nós tivemos algumas divergências. Nada que sobrepusesse o que nós temos de bom, porque estamos casados até hoje. Mas tivemos algumas dificuldades. Quem não as tem? Da mesma forma, quando você aceitou Jesus há 40 anos, há 30 anos, há 50 anos, há 20 anos, há quanto tempo quer que seja, Jesus já declarou, porque isso ele foi colocado antes da fundação, então não existiam as pessoas, ele já decretou, ele já vai lá no fim, e aí ele volta para o início, e toda aquela pessoa que o aceita, está declarado que ele é santo. Para Deus, você é santo. Amém?
Então, o que é isso? Deus separou você para Ele. Mas isso eu chamo de, e eu vou dividir a santidade aqui em duas santidades. Não diferentes, mas dois estágios da santidade. Isso é muito importante. O primeiro estágio é a santidade posicional. É essa santidade, quando Deus nos escolheu, Ele declarou, Ele é santo, então tem uma posição, a minha posição é a posição de santo perante o Senhor que me escolheu. O casamento, quando eu casei, é um casamento posicional. Eu me posiciono, eu sou casado, ela é casada comigo. Mas a diferença disso tudo é que Deus não tem interesse apenas de nos chamar, nos santificar, nos separar para Ele e nos deixar quietos. Há muita coisa que vai acontecer do momento que Ele nos chama para todo o final, até que Ele volte e nos resgate, e muita coisa dali, ou praticamente tudo vai acabar, porque nós viveremos com Ele face a face e não teremos nenhuma dificuldade. Olha em 1 Pedro, capítulo 1, então 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, olha só, 1 Pedro, olha que interessante, no capítulo 1, os versículos 14 e 15 dizem assim: como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhais outrora, quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos chamou, tornai-vos da mesma maneira. E eu queria que os irmãos agora completassem para mim: santos em todas as vossas atitudes. Voltando ao casamento. Obviamente que quando eu casei com a Vera, antes de casar com a Vera, ela tinha namorado um ou dois, eu acho que um. Eu tinha namorado algumas. Mas no momento, imagine no momento que eu caso com a Vera, passa um tempo e diz assim: filha, hoje eu vou ficar fora, eu vou ficar uma noite, eu vou encontrar uma menina e que eu namorei, e nós vamos namorar, vamos ficar lá, vamos namorar, vamos dar uns beijinhos e tal. Eu disse: mas você não pode, você é casado comigo, como é que você pode? Não, porque olha só, eu estou com você esse tempo todo, eu vou estar com ela uma noite só, um dia só. Caberia isso, irmãos? O que Deus está falando aqui é que aquelas paixões anteriores que nós tínhamos, elas deixam de existir. Então, se eu caso com Jesus, e eu sou igreja, eu sou corpo, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que eu tenho que tomar uma posição. A santidade posicional é quando eu começo a andar e me esquecer das coisas que eu fazia antes de ter Jesus. Porque o que Jesus quer é que, além de eu aceitá-lo como meu Senhor e Salvador, eu também prossiga nesse conhecimento e deixando de lado todas as coisas, todas as amarras, tudo aquilo que não fazia parte do pensamento de Deus a meu respeito. E que eu viva uma vida de santidade. Então, essa santidade eu chamo de santidade comportamental. É o comportamento. Olha o que diz, vamos repetir. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões. Não tome os moldes, não participe da mesma coisa. Não vos amoldes das paixões que tinhais outrora, quando vivieis na ignorância. Ou seja, quando você ignorava o que é ser santo. Porém, considerando a santidade daquele, é esse aqui, porque Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. É como se eu ouvisse Pedro dizendo assim: então, de acordo com Efésios 1:4, ele está dizendo isso: tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Pedro não fala da nossa posição em Cristo, mas sobre o que fazemos. Então isso, irmãos, é santidade comportamental. O que algumas pessoas
em algumas denominações, eu já conversei com alguns irmãos em Cristo, de outras denominações, e eles pegam o primeiro versículo, que é Efésios 1:4, e diz: Deus já nos escolheu, não tem como eu não ser santo, eu já sou santo, e não há hipótese. Mas eles esquecem desse versículo aqui, que é complemento daquele primeiro, ou seja, ele escolheu para isto, então por ele não abre mão, mas agora você tem que caminhar em santidade, ou seja, o seu comportamento deve mudar, para que você faça jus ao nome de santo. Para quê, pastor? Para que eu preciso disso? Então, eu preciso disso pela uma palavra também que está em Hebreus, todos conhecemos, Hebreus 12, versículos 14, principalmente o 14 e 15. Olha só o que diz: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual o quê? Sem a santificação. Sem a qual santificação, sem a dita cuja santificação, ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, e aqui não tem nada a ver com salvação, a graça. Você não pode se excluir da graça, quando a graça é dada, a não ser num outro, mas isso é outra pregação, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Antes que alguém fique com um grilo na cabeça, quando ele está dizendo aqui, alguém não se exclua da graça, não é a parte 1 da graça que é um favor imerecido. Ele já te deu. Você não pode dizer, está vindo uma graça, favor imerecido. Opa, caiu fora, eu não quis. Mas é da graça como instrumento de defesa na sua vida, como instrumento de guerra, que você em dados momentos não vai poder resolver, e a graça de Deus te permite. Você já viu alguns irmãos falando assim: irmãos, eu pela graça de Deus, eu sou diácono. Irmãos, pela graça de Deus, eu gravei 5 CDs. Ele está dizendo assim: eu não tinha capacidade, mas a graça de Deus me deu isso. Isso é um instrumento. Olha, pela graça de Deus, eu fui afrontado 10 vezes, mas pela graça de Deus não fui afrontado, tá? Porque é agora que vem. Eu fui afrontado 10 vezes, mas pela graça de Deus eu passei por isso. Então é só uma explicaçãozinha para que os irmãos dizem: então você pode abrir mão dessa segunda, ou seja, de não usar esse instrumento e lutar com a sua vida. Por que está aqui dentro desse mesmo versículo 14? Porque se você não usar a graça, você não consegue se santificar. O que é usar a graça? O instrumento da graça que te dá poder de dizer: não, isso eu não quero. Não, mas não tem problema. Não. E esse não com veemência e com firmeza, que você vira as costas e não fica assim, não ou sim? Sim ou não? Eu acho que sim, eu acho que não. Quando você tem essa posição de não, é a graça de Deus. É esse instrumento de fazer você vencer. Não é o favor imerecido. É a segunda parte da graça. Então, olha só que interessante. Sem santidade, ele diz, ninguém verá o Senhor. Mas abrem Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Olha o que vai dizer lá. Olha o que vai dizer lá. E eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Quem que o verá? Todo olho. O ímpio o verá aqui. Não estou falando do arrebatamento. O arrebatamento, o ímpio não verá. Estou falando quando ele vier para buscar a sua igreja, já no final da tribulação. Todos o verão. Então, peraí, sem santidade ninguém verá a Deus, eu não preciso ser santo, porque todo olho o verá. Aí, então, agora começa a nossa pregação. E vai ser rápida. Se todo olho o verá, e ele diz para mim que sem santidade ninguém o verá, eu preciso saber que verá é esse. Quando diz aqui que sem santidade ninguém verá o Senhor, ele não está falando de contemplar.
Mas quando em 1,7 diz que todo olho o verá, diz, todo olho contemplará. A diferença que eu quero estabelecer para os irmãos é que eu posso contemplar a Jesus e posso ver Jesus na minha vida. E essa segunda ver Jesus na vida, eu chamo de revelação dele. Eu falo que ele vai se revelar para mim, e eu chamo de presença manifesta. Presença manifesta. Entenderam? Uma coisa é eu contemplar Jesus, outra coisa é eu contemplar Jesus e Jesus fazer algo na minha vida. Nós estamos repletos de exemplos disso na Bíblia, é sério, mas muita coisa. Tinha uma multidão andando com Jesus e todo mundo vendo Jesus. Todo mundo vendo Jesus. Jesus está ali, deixa eu chegar um pouquinho. Primeiro sou eu. Não, eu paguei aqui uma senha para andar perto dele. Todo mundo andando, lá vai Jesus para a casa de Jairo. E todo mundo. De repente ele para e eu vou, dentro da mensagem que eu estou pregando, eu vou traduzir isso aqui. Quem é que me viu? Jesus, todo mundo está te vendo, o senhor está aqui? Não, alguém me viu diferente, porque eu me manifestei para alguém. É isso que está escrito ou não é, irmãos? Amém ou não? Quem me tocou? Todo mundo está tocando, o senhor está um empurra, não é nada. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. O que a palavra de Deus está nos ensinando, essa santidade comportamental, ela é o instrumento para eu sentir e participar do poder de Deus na minha vida. Porque Deus não só está interessado que eu seja santo porque Ele me escolheu, mas que eu busque a santidade no sentido de me tornar santo o tempo todo para estar com Ele. E em me tornando santo, eu ver o poder, a revelação de Deus na minha vida. João 14, 21. Hoje eu estou dando trabalho aí para os irmãos da mídia, hein? João 14, 21. Para justificar os $20 mil que eles ganham. Diga amém. Foi fraco, não vai ganhar. João 14, 21. Olha só que interessante. Diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, essa pessoa é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha, irmãos, para Jesus se revelar a mim, primeiro de tudo ele tem que me amar. Mas para ele me amar, o Pai tem que me amar. Mas para o Pai me amar, eu tenho que obedecer aquilo que o Pai programou para a minha vida. Ele antes me chamou para santo, mas agora Ele me deu uma série de coisas. Para eu te amar e você ser diferenciado, você precisa cumprir aquilo que eu estou mandando, os meus mandamentos, os meus ensinamentos. Aí você vai deixar de ser meu servo para ser meu amigo. Porque o servo não conhece as coisas dos seus senhores, mas o amigo conhece. Já não vos chamo mais servos. Então eles eram servos. Mas agora, com essa sua caminhada e essa sua busca de santificação, você está fazendo jus a ser chamado de amigo. E o amigo conhece. E sendo amigo, você faz as coisas que eu faço, porque eu não tenho um amigo que faz as coisas do contrário. Então ele não é amigo, é inimigo. E aí eu me revelarei, eu mostrarei, eu manifestarei a ele, eu permitirei que me veja claramente, eu me tornarei real a ele. É isso que a palavra diz. Mas olha, irmãos, em João 15, 14 ainda, ele diz assim: vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. E tem um se aí. Se não tivesse esse se é condicional. Só há uma condição para eu ser amigo de Deus. A condição não é eu dar tudo que eu tenho. A condição não é eu cantar o tempo todo na igreja, ser líder de 2, 3, 4, 5 ministérios. A condição não é eu vir à igreja todos os domingos sem um dia faltar, nem um culto, não chegar atrasado. Não é essa. Embora seja legal você fazer isso. Mas a condição é se você
praticar o que eu mando. Olha a prática de novo, irmãos. Praticar é exercitar, é praticar, é todos os dias. Não adianta eu ser santo. Olha, bati o recorde, hein? 2017 eu arrebentei a boca do balão. Eu vi um desses pastores modernos, e todos esses pastores, até os modernos, tem muita coisa boa, mas não sei se eles gostam de frase de efeito, ou então ouve o galo cantar, não sabe aonde, não vai conferir, e entram falando umas coisas que às vezes não existem. Então ele diz, eu oro muito, eu vou fazendo uma poupança com Deus. Então, quando eu não tiver em condição de orar, que estiver cansado e tudo, eu saco da poupança que eu tive lá. Isso não existe. Que maravilhoso seria isso, né? Aí eu acerto com Deus desde que nasci até 45 anos. Que saldo que eu tenho, hein? Aos 46 eu levo um ano metendo o pé na jaca. Não, pastor, não, senhor, olha o meu saldo. Mas não é assim que funciona o Evangelho. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então essa condicional ser é muito importante, não há outra hipótese. Às vezes nós queremos ser amigos. Eu estava numa igreja uma vez, e é um hábito que uma certa igreja tem, estamos aqui com fulano e tal, quantos visitantes? Aí levantou ali, irmão, de onde? Eu sou da Presbiteriana, amém. Eu sou da Batista, amém. Qual a sua igreja, meu amado? Eu sou da Assembleia de Deus, amém. Eu, irmão, não sou nada, é um amigo de Deus. Ué, os outros não são? Ele não é um amigo, é um simpatizante, ou amigo do Evangelho. Alguns dizem, isso aí é o amigo do Evangelho. O amigo do Evangelho está errado. O amigo do Evangelho temos que ser nós. Aquele é um simpatizante. Por quê? Não há nada que possamos fazer a não ser cumprir as leis, cumprir os mandamentos e fazer o que Deus manda para nos tornarmos amigos. Aí a diferença é um negócio absurdo. Ele diz que ele se manifesta a nós. Ele se revela a nós. Irmãos, existem pessoas, e eu sou uma delas, que tem coisas que eu conto só para minha esposa. Tem coisas que eu conto para minha esposa, para um ou dois amigos. Tem coisas que eu conto para todo mundo. Por exemplo, essa palavra que eu estou pregando, eu estou contando para vocês todos. Não é? Tem coisas que a gente conta, mas tem coisas que não conta. Tem coisas que a gente... vem cá, você é meu amigo, eu vou te contar. Não é fofoca, eu estou falando de contar. Eu vou te dar uma dica sensacional. Está se vendendo esse artigo ali, artigo tal. Esse artigo que custa R$1.000, está se vendendo por R$400. Olha lá, você é meu amigo. Há coisas que a gente só conta para amigo. E há coisas também que a gente está numa dificuldade e conta para um amigo que a gente é chegado. Cara, eu estou numa dificuldade. E aí entra o discipulado. Quando você está discipulando e a pessoa confia em você, a pessoa conta uma fraqueza. É bíblico. Não é confessar com a pessoa, mas é contar, pode, mas você só pode confessar a Deus. Por quê? Porque quando você confessa, Ele perdoa o pecado, e ninguém pode perdoar meu pecado, ou vocês podem perdoar meus pecados. A amizade dele é condicional, isso não pode de jeito nenhum ser esquecido, é baseada na santidade comportamental. Não importa se você é crente há 200 anos, mas se você não tem um comportamento de crente, ainda que você esteja lá com a salvação garantida, e aí agora eu falo, uma vez salvo, então fica com essa, por exemplo. Você está desagradando a Deus e você não é amigo de Deus. Existem umas coisas na vida cristã que nós nos tornamos não amigos de Deus. Às vezes nos tornamos inimigos de Deus. Por exemplo, se eu for amigo do mundo, na mesma hora eu me torno inimigo de Deus. Está descrito na Bíblia. Há coisas que eu não torno nem inimigo de Deus, mas também não sou amigo de Deus. E quando eu não sou amigo de Deus, Ele não se revela a mim. Pastor, mas revela o quê? E essa é a parte final. Essa é a diferença. A presença manifesta de Jesus. Como me dá uma aflição às vezes, ou sinto, perdão, não me dá aflição, eu sinto aflição em algumas pessoas, que dizem, mas meu Deus, mas eu não estou vendo, aí como ele vê que todo mundo está vendo, ele não está vendo, eu vi, o que você viu? Eu vi, aí entrega um negócio que ele não viu. Por quê?
Porque não houve a presença manifesta. Mas não porque ele está em pecado, é porque ele não tem sido amigo, ele não tem buscado a revelação de Deus. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Amém? Quantos estão com sono, diga amém. Tem 2 aí. Não é? Então, prestem atenção. Essa é a porta. Mas é só a porta. Para eu me tornar amigo de Deus, é uma entrada que eu vou continuar. Eu entro por ela e não saio mais. Jesus diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, você precisa abrir a sua porta, o seu coração, para Deus ser seu amigo. Ele diz, eu vou ser seu amigo. Onde que está escrito isso, pastor? O versículo não quer dizer isso, que é assim. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Meu amado, não se ceia, principalmente naquela época, não ceava com quem você não tinha intimidade. Não se voltava para casa de noite, era muito perigoso, mais até do que é hoje, se você não crê. Não tinha os faróis dos carros, não tinha as lâmpadas, não tinha essas ruas seguras que nós temos hoje. Não tinha assaltante também, já tinha isso antigo. Então, era comum a pessoa ter que ficar ali, pernoitar, estar na intimidade. Não é a intimidade ver o cara de pijama, não. É na casa do sujeito que você sabe como é que ele é. Irmãos, já fiquei hospedado na casa de irmãos, e acho que depois os irmãos descobriram, não quiseram me chamar mais. Olha, nós pisando na bola aqui. Porque quando você está em casa, você é o rei, você é a rainha, você fala muita coisa, e é isso, você fica desarmado. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu vou ver tudo na sua vida, e você vai poder me contemplar, a minha presença está aqui, você vai poder conversar comigo. Já pensou que maravilha, irmão? Sem interpretação de nada. Deixa eu perguntar direto a Jesus. Jesus, me explica uma coisa. Eu já disse que eu tenho um bloquinho que eu estou anotando, né? Tem coisas que não dá para responder, e não dá para saber. Então, lá no céu, eu vou sentar num toco, porque lá vai ter um toco, porque diz que a cidade é linda, né? Um toco ali, eu vou sentar assim, e vou dizer, Senhor, tem um bloquinho aqui, por que isso assim, assim, assim? Me explica isso, Jesus. Eu nunca consegui entender, e aí, quem sabe, ele vai me explicar. Agora, esteja preparado, que ele vai dizer, você quer saber? Quero. Mistério. Pode ser que ele te diga isso, e você vai ficar, anotei isso. O que é a presença manifesta de Deus? O que Jesus quer conosco é que nós sejamos como Ele foi. O que Ele quer conosco é que nós participemos de milagre. Quando Jesus disse, eu ouço meu Pai fala comigo, eu só faço o que Ele manda, Ele está dizendo de presença manifesta. E quando nós não buscamos essa santificação, nós podemos fazer jejum, nós podemos ficar ajoelhados em cima de 2 caroços de milho ou de feijão, 1 hora orando, nós podemos pegar uma ofertaça e dar para a igreja, olha aqui pastor, estou dando 200 mil reais de oferta para a construção da igreja, mas isso não vai fazer você ser amigo de Deus. Para quê? Para que você participe dos milagres, a primeira coisa. Para que você seja um canal de milagres, um canal de bênçãos na vida das pessoas. Aí você tem que ter, então, uma santidade comportamental. Irmãos, eu fico muito impressionado com pessoas que não sabem que é necessário você não falar palavrão o tempo todo e não mentir, para que você receba o batismo no Espírito Santo. Pode tirar o cavalinho da chuva. Essa eu te garanto. Essa eu te garanto. Se você mente, pastor, mas eu conheço uma pessoa que, olha, ela mente, hein? E ela fala em línguas. Isso não quer dizer nada, eu não sei que língua ela está falando. O diabo também fala em línguas. Não. Eu só tenho uma língua. E se a minha língua é dada a mentir e falar mal dos outros, etc., você acha que o Espírito Santo vai me dotar com poder para que essa língua fale o nome dele? Em nome de Jesus, demônio. Eu estou olhando para você, não tem nada a ver, né? Em nome de Jesus. O demônio está aqui, está invisível, que ninguém consegue ver o demônio. Sai dele agora, em nome de Jesus. Aí o demônio pode dizer, se eu sei quem é Jesus, e conheço muito bem a Paulo, mas você eu não sei quem é. Por que ele diz, eu não sei quem é?
Ele diz assim: a sua linguagem não condiz com essa que você está dizendo agora. Essa eu te garanto. Há mais coisas, mas essa eu te garanto. Participar da intimidade. Meu amado, como é que nós somos ingênuos de pedir, Senhor, e chorar. Às vezes nós choramos, irmãos, e eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para adivinhar, que o adivinho na Bíblia também, adivinhação é pecado, eu não estou aqui, mas eu fico impressionado quando às vezes as pessoas estão tocadas, porque uma música legal, dependendo do que você esteja passando, você vai chorar, e vai chorar rasgado. Eu estava em casa um dia desse e tocou lá um louvor de um cantor lá, e ele começou a cantar, eu fiquei olhando, e quando eu fui lendo a letra, e ele cantando, eu olhando a letra, me deu um negócio no coração, comecei a chorar. Isso pode ser um quebrantamento, pode ser um arrependimento, pode ser um remorso, ou pode ser a presença de Deus, amém? Ninguém vai saber isso, a não ser você. Mas nós temos um pouco de condição de saber, se os frutos vierem, porque ali é que a gente conhece, pelos frutos, amém ou não? Então, a presença manifesta de Jesus, ela só vem, digo, através da santidade comportamental. Por isso que o apóstolo Paulo disse, agora você foi escolhido. Então, se você mentia, não mente mais. Não minta mais. Se você roubava, não roube mais. Se você fazia isso e isso de errado, não faça mais. Por quê? Você agora entrou num processo comportamental. E quanto mais você conhece, há muito tempo atrás, logo no início do nosso ministério, eu fui assistir uma pregação de um americano que vinha pela Donep no Brasil. No início só eram ministrados por americanos. Então ele chegou e ele foi a primeira palavra. Foram 3 dias de ministração, ele abriu as 3 ministrações do mesmo jeito assim: quanto mais eu conheço Jesus, mais eu o amo. Não, quanto mais eu sirvo a Jesus, mais eu conheço Jesus. E quanto mais eu conheço, mais eu o amo. É um relacionamento, irmãos. Então nós temos nos enganado algumas vezes. Eu tive um diretor que dizia que nós não temos que prestar muita atenção nos milhões, mas nos tostões, porque os milhões não se perdem assim. A não ser da mão de alguns aí, que eu não sabia, eu tinha 20 bilhões, não sabia, mas aqui, no nosso caso, no meu, não. Põe 1 milhão na minha conta e tira ele para você ver como é que eu vou dar falta no dia seguinte. Até porque se você colocar 1 milhão na minha conta, eu vou olhar minha conta 4 vezes por dia, para ver se ele está lá ainda. Mas os tostões, eles saem por aqui, ó. E são nas pequenas coisas, são nos detalhes é que nós nos perdemos. E são os detalhes que nos levam às grandes coisas que desagradam a Deus. Quando eu falo uma mentira pequena, que aparentemente é inofensiva, o diabo disse, opa, ele já vai já sair da santidade comportamental. E aí eu falo uma segunda, aqui eu tenho uma pessoa que é um terreno fácil de eu usar. O que é uma mentira não nociva? Por exemplo, o telefone toca na sua casa, você não quer atender porque está vendo um jogo de futebol, ou está vendo, novela não, porque vocês não veem, né? Mas é assim, ou está, sei lá, está descansando, diz que eu não estou. Isso é mentira, não, você está. Você tem que dizer assim, ó, ele está, mas não pode atender agora, a não ser que seja muito urgente. Já contei aqui uma vez, que ligaram lá para casa, eram umas 3 horas da tarde no domingo. Aí acho que foi a Vívia que atendeu. E eu dei a ordem que quando as pessoas ligam, a Vívia atendeu porque ela era solteira e morava lá. Então, o irmão falou de lá, eu queria falar com o pastor Isaías. O pastor Isaías está dormindo. Dormindo? Servo de Deus não dorme. Devia falar assim, ele agora é anjo. Aí ela disse assim, meu irmão, mas ele chegou de uma vigília, ficou até às 5 da manhã na vigília, algo parecido com isso. Então, irmão, me perdoe. Pois é, o senhor não estava, o senhor devia estar aonde, não é verdade? Então, diga que está dormindo. Acorda ele que eu preciso dele urgente. Isso já é outra conversa. É mentira, irmão.
Nós temos que aprender a não falar mentira. Nós temos que aprender a não falar mal das pessoas. Porque nós estamos falando mal do corpo de Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que quando eu chamo o meu irmão de tolo, eu sou réu do inferno. Como é que eu posso estar caminhando? Hoje eu sou réu do inferno. Daqui a meia hora depois do réu do inferno, eu sou aquele que põe a mão na pessoa e em nome de Jesus Cristo, você vai ficar curado. Não há hipótese, irmão. Chama-se santidade comportamental. O seu comportamento. E principalmente dentro de casa, que é onde nós não conseguimos ver. Como é que é o comportamento do sujeito em casa? Pergunte. Como é que você é em casa? Será que você tem sido santo em casa? Não no sentido não de falar errado, falar palavrão, não, mas você tem sido um homem de oração, uma mulher de oração, parece até que é a conexão com a mensagem de manhã, não é verdade? Será que eu tenho sido um homem, uma mulher que faz a diferença? Santidade, porque eu duvido Deodó, que nós andando em santidade comportamental, nós não queiramos dizer para as pessoas o que estamos experimentando. Duvideodó. Se você dizer, pastor, não concordo muito não. E por que, irmão, quando você recebe um negócio, alguém curou, botei a mão, eu quero dar um testemunho. Mas por que você quer dar, irmão? Porque você ficou empolgado. E normalmente quem vem dar o testemunho, eu te ouvindo dar um testemunho aqui. De que é? Fala para mim primeiro. Eu estava lá no hospital, eu orei para a pessoa orou e curou. Então vem dar aqui. Irmãos, vou dar um testemunho aqui. Eu estava ali, aí uma pessoa, não é assim, mas eu quero dizer para os irmãos, eu estava não sei o quê, e aconteceu não sei o quê, e aí não sei o quê, eu orei, e Deus operou, a igreja, amém! Você estava tão feliz que você não consegue esconder essa experiência comportamental. É assim ou não é assim, irmão? Pode não ser contigo, mas é comigo. Como é tremendo. Nós temos experimentado isso aqui na igreja nos últimos anos, agora recentemente. A santidade comportamental não depende de Jesus. Essa é a última coisa. A que depende dele, ele já decidiu antes da fundação, antes da criação, antes de tudo acontecer, ele te chamou para ser santo. E se você não abrir mão, pode tirar o cavalinho da chuva ou dormir descansado, que ele também não vai abrir mão. Mas a santidade comportamental, ela precisa ser exercitada diariamente. Com que finalidade? Para vermos Jesus e não contemplarmos Jesus. Muitas vezes nós estamos contemplando Jesus, mas Ele quer que nós vejamos a Ele, vejamos o poder dEle, a revelação, e Ele se revela de várias maneiras. Outro dia a gente prega sobre isso, de várias maneiras, através da palavra. É quando você está lendo aqui, eu já li isso aqui 10 vezes, eu nunca vi, sabe o que é, irmãos? É Jesus saiu de dentro do versículo assim e fez assim, e Ele te diz, e você entende o que eu não entendia. Por quê? Porque essa aqui é uma palavra revelada. Captou? Ele se revela em sonhos. Por que você sonha toda hora com um jacaré está te abraçando, a cobra está não sei o quê? Tem algumas explicações. Você comeu uma feijoada e foi dormir, irmão? Você pode ter certeza que você vai ter pesadelo. O que você anda vendo? Você vai sonhar. Agora, meu amado, teve um dia desse aqui, essa semana, eu acordei 3 e pouca da manhã, mas a gente às vezes acorda assim, né? Aquele dia eu acordei assim, irmãos, ó, não tomem susto não, eu estava lá dormindo, ó. Isso aqui sou eu dormindo, eu durmo de lado. Acordei, a impressão que eu tenho que alguém, se eu estivesse morando lá no Sapê, viu, irmão, eu já achava que tinha alguém na porta com a metralhadora. Mas eu escutei um negócio,
Mas como eu estou num lugar mais seguro hoje, eu disse. Aí eu olhei assim, a Vera dormindo. E eu digo, e o coração? Tum, 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 tum. Não, o coração já bate, né? Por isso que eu falei. Mas ele estava mais forte. Aí eu falei para a Vera de manhã, Senhor me deu uma revelação, uma palavra. E eu disse para ela, foi essa, publiquei no WhatsApp. Deus me falou, é assim, eu estou te revelando, é assim. A propósito, eu vou dizer qual é a palavra. Foi uma palavra que foi jogada no Secol, e alguns irmãos tiveram dúvida, e aí eu fui orar, mas como é que é isso, como é que não é? Sobre, se eu estou orando para Deus curar e tiver uma meia dúzia ali torcendo para não curar e não querendo que seja curado, ele não vai ser curado. Quer dizer, não foi dito dessa forma, mas tipo assim, atrapalha. E está na Bíblia. Sabe por quê? Essa foi a revelação que eu vou dar. Porque ninguém pode mandar em Deus. Ele tanto opera onde não tiver nenhuma fé, quanto ele não opera onde tiver muita fé. Amém ou não, irmãos? Sabe por quê? Deus falou assim, ninguém pode saber o que eu vou falar e o que eu vou fazer. Ninguém pode dizer, Jesus faz isso Jesus não faz. Como é que você pode dizer que Jesus não faz? Como é que você pode dizer, Jesus faz? E ele vai dizer, eu não faço nada. E não quero fazer, e tem raiva de quem faz. Tá bom. Por quê? Porque ele é soberano, irmãos. Isso é que nós temos que entender. Essa faz a diferença. Aí Deus deu uma palavra em cima disso. E ele me levou lá no texto de Jesus em Nazaré. E diz ali em Mateus capítulo 3, de versículo 54 a 58, que ele estava na sua cidade, quis fazer alguns milagres, e as pessoas falam, mas esse não é Jesus? Está escrito exatamente isso. Não são seus irmãos, Tiago, Judas, ele não tem irmãs, ele não é filho de Maria, o pai dele não é o carpinteiro? Ou seja, ele está dizendo, esse camarada não estava aqui? Eles estavam dizendo, não sou eu que estou dizendo, camarada. Esse camarada, esse cara, esse qualquer, eles estavam imaginando que ele era um qualquer. E diz a palavra de Deus no versículo 58, que Jesus não pôde realizar ali muitos milagres. Por que ele não pôde? Por causa da incredulidade deles. Então, irmãos, preste atenção. A incredulidade deles barrou Jesus? Nananina, não. Ninguém barra Jesus. É que Jesus não gosta de ficar competindo. Vocês querem ver se eu faço? Ó que eu faço, hein? Duvido que você faz, então eu vou fazer. Jesus não é assim, não, irmão. Perguntaram uma ocasião a Jesus, isso assim, assim. Aí disse, Senhor, eu vou te perguntar outra coisa, isso assim, assim. Ele disse, eu não sei. Eu também não te respondo por que você me perguntaram. Elas por elas. E até hoje ninguém sabe. Ele não respondeu. Quantos estão entendendo isso? Ele não curou, porque ele disse, esse tipo de incredulidade não merece que eu mostre o meu poder. E eu não vou jogar pérolas aos porcos. É isso que ele está dizendo. Pastor, mas isso não é bíblico. Claro que é, irmãos. Você quer o contrário? Ele chega perto do homem e diz, Senhor, me cura e tal. Vai dizer assim, mas você tem que ter fé. Mas eu tenho fé, mas tem que ter muita fé. Ele disse, aumente a minha fé. Ele estava sem fé. Ele disse, já está curado, já pronto, já está resolvido. Aumente a minha fé. Terceira e última. Isso é bom, né? Está ele andando e vem um enterro do filho único da mulher que era viúva na cidade de Naim. Aliás, o nome do marido não era Naim, porque só, pois é, Naim morreu, a viúva de Naim. Não, Naim era a cidade. Não, é sério, irmãos. É sério, irmãos. É sério. É uma explicação mesmo bíblica. Porque tem gente assim, então Naim tinha morrido, a viúva de Naim. Que a gente fala a viúva do João, a viúva do Manuel. Naim, a viúva, a viúva da cidade de Naim. E ela vem, já não tinha o marido, agora vem o filho, morto. Ninguém pediu Jesus, cura ele. Ele chegou e disse, o que está acontecendo no enterro? De quem? Do filho dessa viúva ali, tadinha. Ela é viúva e esse filho era único.
Ele chegou ali, foi no caixão, tocou, levanta. Ele mediu a fé de alguém, irmãos? Alguém pediu, irmãos? E vou dizer mais, a Bíblia não diz que eles eram crentes. Eu já vi Jesus curar quem não é crente, e já vi Jesus deixar de curar quem é crente. Sabe por quê? Porque ninguém pode dizer o que ele vai fazer. Olha, a princípio a Bíblia mostrou isso aqui, mas a Bíblia diz, no último versículo de João, que se fosse narrado tudo que Jesus fez, nem no mundo inteiro caberiam os livros para serem anotados. Então aquele negócio que você está achando, mas isso não tem, está lá nesse livro que não foi anotado. É assim que eu vejo, irmãos, é assim que eu vejo. Quero orar pela sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus, quando eu comecei a pregação, ele disse assim: hoje eu quero usar pessoas que nunca foram usadas e estão satisfeitos, mas eu não estou satisfeito. Mas olha só, eu estou bem aqui, eu estou bem, eu não estou pedindo nada não, eu estou bem. Mas Jesus, mas eu não estou bem. Por que eu não te criei para estar nesse ostracismo? Quem não está bem sou eu. Eu quero fazer de você algo superior. Eu quero que você perceba isso, e aí você vai dizer assim: pastor, mas eu não estou preparado. Mas quem está? O que ele está te chamando é para te preparar. Então esse primeiro passo no dia 12 de agosto, dia dos pais, para você nunca mais esquecer dessa mensagem, é que hoje começa mais uma etapa. Não, a sua vida, apaga a sua vida daqui para trás, não apaga nada, irmão. Muita coisa que você fez é boa, quem sabe 90% ou mais. É mais uma etapa da sua vida. Deus quer te usar para milagres extraordinários. Pastor, mas como é que eu sei disso? Irmão, você estava onde na pregação que eu disse que Deus quer se revelar? E quando Deus se revela a mim, não há impossível que possa ficar ainda impossível. Quantos creem nisso? Amém. Só que hoje eu vou fazer diferente. Hoje, aqueles que quiserem, eu vou fechar o olho, na hora que eu falar e tal, eu vou fechar o olho e só vou abrir 10 segundos depois que eu disser amém, para não ver, eu não quero olhar, ali fulano não fez, fulano fez, eu não quero, em nome de Jesus eu não quero, porque não adianta. Sabe, amado, eu vou pedir para você ajoelhar, ainda não. Se você não ajoelhar, mas se eu olhar e você ajoelhar, por que você ajoelhou? Porque eu olhei? Está entendendo? Mas eu queria que você me confiasse na minha fé. Eu falei isso uma vez para um irmão, o irmão falou: pastor, achei interessante. Você está sem fé agora, use a minha, emprestada, depois me devolve. Porque você vai caminhar daqui a pouco com o que Deus vai fazer na sua fé, na sua vida com a sua fé. Aqueles que disseram assim, mas não ajoelha ainda, vocês vão ajoelhar, tá? Aqueles que disseram assim: pastor, eu quero vivenciar, olha que eu não botei, eu quero ver, eu quero vivenciar o sobrenatural de Deus na minha vida. Pode ser até que você já saia daqui fazendo isso, mas você vai matricular na escola de Deus. E ele disse assim: estou aqui com a carga toda para você, agora depende de você usar a santidade comportamental. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. E não basta não falarmos palavrão, não basta não falarmos mentira, não basta não fazermos fofoca. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que orar, nós temos que estudar. Duvideodó, que o inimigo chegue perto de você. Nem encostar em você não, ele chegue perto. Porque o poder vai ser tão grande que doido ele não é de tocar em você. Então, se você ajoelhar, eu vou entender que você quer pagar um preço. Pastor, mas eu tenho que pagar um preço? Jesus já pagou? Sim.
Sabe por quê, meu amado? Porque eu não sei o que Deus vai fazer com você. Me lembro no início do nosso ministério que toda vez tinha um negócio para a gente resolver e às vezes era de madrugada. O vizinho uma vez bateu na minha porta 3 horas da manhã, acordando a gente, perdi o sono, depois não dormi mais. Ou alguém te chama, porque Deus vai fazer isso. Se houver necessidade de trabalhar isso na sua vida, Ele vai fazer. Se não houver, Ele não vai fazer, Ele vai fazer outra coisa. Mas você vai ver o poder de Deus. Nós estamos vivenciando nesses últimos meses, irmãos, o poder de Deus, como Ele é possível na nossa vida. Então nós vamos orar, nós vamos ajoelhar, aqueles que quiserem. Agora já estou de olho fechado para não te ver. E eu vou orar daqui. Dependendo de como você receba isso, você já vai ter toda a autoridade do Senhor creditada na sua conta. Significa dizer que você vai sacando aos poucos na medida que você for usar. Ele vai botar $1 bilhão de poder. Se você precisar de usar amanhã $100, você vai sacar $100. Mas se você entrar numa reta de colisão com o inimigo e precisar de usar $200 mil de poder, você vai poder sacar que estão lá $1 bilhão. Muito mais que isso. Eu queria que você agora falasse: Senhor, eu nem sei se eu tenho condição de aguentar o que o Senhor vai me mandar, mas eu quero que o Senhor mande no bojo uma capacitação para mim. E você fique sabendo, irmão, se Ele for te acordar de madrugada e você não gosta de acordar de madrugada, as 2 horas que você dormir depois vão valer 8. Você pode ter certeza. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É no poder do Espírito Santo. Nós não estamos falando com ninguém mais e nem menos. Nós estamos falando com o Todo-Poderoso. Senhor, o Senhor nos escolheu. E essa santidade posicional, ninguém tira. Eu já sou casado, e pode passar 200 anos, se eu estiver vivo, sou casado. Mas, Senhor, eu quero experiências no casamento. Quando o Senhor nos chamou, nós casamos contigo, nós somos a tua noiva, preparada para casar. Mas agora eu quero experiência no casamento. Pai, tudo aquilo que tem te desagradado, nós pedimos por misericórdia. Arranca com raiz e tudo. Pai, aquelas pessoas, Pai, que eu não sei, porque eu não estou dentro das pessoas, mas que de repente perderam um pouco, arrefeceram-se no seu ímpeto de poder, de orar pelas pessoas, de ministrar, de evangelizar, fazer alguma coisa, dar testemunho, estão arrefecidos nesse ânimo, ou seja, esfriaram um pouco, perderam um pouco o foco. Se houver alguém assim, Senhor, tenha misericórdia, porque se continuar, o inimigo vai ceifar, vai tirar. Nós não queremos, e nem eles querem. Pai, muitas vezes, quando nós nos afastamos um pouco, quando nós ficamos frios, depois a gente fica sem graça, fica sem jeito de voltar a falar do teu poder, voltar a atuar. É tudo que o inimigo quer. Por isso, Pai, em nome de Jesus, vem agora com o teu poder, com a tua autoridade, sobre cada vida, em nome de Jesus. Capacita, Senhor, com a autoridade do alto, Senhor. Capacita, Senhor, com a autoridade que vai derrubar todas as barreiras, quebrar todas as cadeias que nos prendem. Tira de nós o egoísmo, Senhor. Muitas vezes nós pensamos mais em nós do que na tua obra. Senhor, nós não queremos, mas nós fazemos. O apóstolo Paulo disse: aquilo que eu não quero fazer eu faço, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Então já era comum ao ser humano, e nós não somos piores e nem melhores do que o apóstolo Paulo. Nós estamos dizendo:
Pai, tira de nós o egoísmo, tira de nós o medo de faltar, e nós estamos buscando sempre para nós. Mas, Senhor, nós queremos experimentar a Tua obra verdadeiramente. Nós queremos ver aqueles que as pessoas estão fazendo aí fora, pondo a mão, as pessoas aleijadas andando. Nós queremos ver, Senhor, pessoas que não são aleijadas, ou que são aleijadas, embora não sejam curadas, nós queremos vê-las convertendo-se ao Evangelho, dizendo: eu quero esse Jesus. Que palavra é essa que você me deu na rua, meu irmão? Eu quero essa palavra para mim, eu quero para a minha vida. Senhor, só o poder de Deus faz isso. Por isso, Pai, capacita-nos, enche-nos, tira de nós o medo, tira de nós, principalmente, eu vou repetir, Pai, o egoísmo. Nós pensamos muito em nós, Pai. Tira de nós o egoísmo. Faça com que nós pensemos no corpo. Ensina-nos, Senhor, a profetizar para crescimento do corpo. Dá-nos dias de milagres extraordinários na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem levantar.